Escola Particular de Tecnologias, curso básico de Eletrônica Analógica. Etapa 1, aula 5. Materiais condutores e materiais isolantes. Os materiais são denominados de condutores quando permitem a passagem da corrente elétrica e de isolantes quando não permitem a passagem da corrente elétrica. Os materiais condutores e isolantes são empregados em todos os dispositivos e equipamentos elétricos e eletrônicos. Os materiais condutores se caracterizam por conduzirem a corrente elétrica toda vez que se aplica uma diferença de potencial entre seus extremos. Outros materiais condutores e isolantes. Temos aqui condutores alumínio, ferro, aço inox, cobre, prata, latão, silício, o corpo humano e isolantes, plástico, madeira, isopor, vidro, lã, cerâmica, papelão, penugem e pelugem. Existem materiais sólidos, líquidos e gasosos que são condutores elétricos. Entretanto, na área de eletricidade e eletrônica, os materiais sólidos são os mais utilizados. Nos materiais sólidos, as cargas elétricas que se movimentam são os elétrons. Os elétrons que se movimentam no interior dos materiais sólidos, formando a corrente elétrica, são denominados de elétrons livres. Quanto mais elétron livre existirem em um material, melhor condutor de corrente elétrica ele será. Os metais são os materiais que melhor conduzem a corrente elétrica porque os átomos da sua estrutura possuem um pequeno número de elétrons na camada externa, até 3 elétrons. Os átomos de cobre têm 29 elétrons, dos quais apenas um está na última camada, ou camada de valência. Este elétron se desprende do núcleo, vagando livremente no interior do material. A mobilidade dos elétrons da última camada energética do cobre é tal que sua estrutura química se compõe de um grande número de núcleos fixos rodeado por elétrons livres que se movimentam intensamente de um núcleo para o outro. Aí vemos uma figura, prótons, nêutrons no núcleo, né? E na última camada, o elétron livre, tá aí, ó, a qualquer momento ele pode ceder esse elétron. Esse é o modelo de Bohr do átomo de cobre, né? Observação, excluindo a prata e o ouro, o cobre é um dos melhores condutores. Material, condutividade, temos aí uma tabela que você pode analisar, né? Prata, cobre, ouro, alumínio, tungstênio, ferro, platina, né? O melhor condutor elétrico em nosso planeta é a prata. Utilizamos o cobre e o alumínio pelas condições de facilidade de extração e preço. A grande liberdade de movimentação dos elétrons no interior da estrutura química do cobre dá-se a este material a característica de boa condutividade elétrica. Materiais isolantes. Nos materiais isolantes, os elétrons dos átomos que compõem a estrutura química são fortemente ligados a seus núcleos, dificilmente sendo liberados para a circulação do material. Os materiais isolantes têm a sua estrutura atômica composta por átomos que têm 5 ou mais elétrons na última camada energética. Tabela de materiais de melhor isolamento, a passagem da corrente elétrica. Tem fibra, borracha, ebonite, vidro, mica de 1 mm e mica de 0,1 mm. Resistência dielétrica em kV por milímetros. Tá vendo aí? A fibra tem 2, a borracha de 16 a 50, o ebonite de 30 a 110, vidro de 30 a 150, mica de 1 mm de 50 a 70 e mica de 0,1 de 150 a 220. Olha aí, por isso que a mica é muito utilizada em transistores de alta potência para isolar a corrente elétrica, né, que passa através de seus coletores. Em condições anormais,
o material isolante pode se tornar condutor. Este fenômeno denominado de ruptura elétrica, muita atenção para isso, ocorre quando a quantidade de tensão é tão elevada que os elétrons normalmente presos a seus núcleos dos átomos são arrancados das órbitas, provocando a circulação de corrente, advém os acidentes. Quero chamar a atenção aí para pessoas que têm o costume de ligar motor elétrico diretamente num disjuntorzinho, num interruptorzinho qualquer desse que liga a lâmpada, né? Isso é um grande perigo, é acidente eminente. A qualquer hora pode acontecer essa ruptura elétrica e os elétrons passar pelo material do interruptor ou disjuntor e vir diretamente na pessoa e chegar no terra e a pessoa levar um grande choque, poderá até vir a óbito. A formação de faíscas no desligar de um interruptor elétrico é um exemplo típico da ruptura de elétrica. A tensão elevada existente entre os contatos no momento da abertura fornece uma grande quantidade de energia que provoca a ruptura dielétrica do ar, propiciando a formação da faísca. Isso aí é como se fosse um relâmpago, né? Olhando apenas a diferença a proporção gigantesca do relâmpago para essa faísca pequena que acontece no disjuntor, mas é um grande perigo. Daí a recomendação para todo motor usar chave de liga e desliga através de contactores específicos. Circuito elétrico. Diagrama elétrico de um circuito. Podemos enxergar aqui o desenho de um circuito, onde você tem a pilha, a carga, que é esse resistor, e uma chave, e os condutores, os fios, né? Isso aqui é a representação de um circuito elétrico completo. Ele é dotado de um gerador, um acumulador, uma pilha, a carga, um disjuntor, interruptor, chave e seus condutores. Componentes do circuito elétrico. A carga consumidor é o componente do circuito elétrico que transforma a energia elétrica fornecida pela fonte geradora em outro tipo de energia, mecânica, luminosa, térmica, etc. Simbologia dos componentes de um circuito. Seria muito inconveniente, a cada vez que se necessitasse desenhar um circuito elétrico, ter que se reproduzir os componentes na sua forma real. Por esta razão foi criada uma simbologia, de forma que cada componente é representado por um símbolo toda vez que se precisar desenhar um circuito elétrico. Vemos aí na nossa tabela, né? Aqui vem uma designação, a figura e o símbolo. É um fio comum, um condutor, é uma linha, né? Uma reta, cruzamento sem conexão, o fio passando por cima do outro, olha o desenho como é. Já quando tem conexão, quando acontece a emenda, a simbologia é um ponto, né? Mostrando que está soldado ali aquele cruzamento de condutores. Fonte geradora, que é o símbolo de bateria, de pilha. Lâmpada, é assim a simbologia. E uma chave, é assim a simbologia. É importante você já aprender essa simbologia, porque será muito utilizada nos diagramas elétricos. A representação gráfica de circuito elétrico através da simbologia é denominada de esquema ou diagrama elétrico. O sentido da corrente. Isso é importante também vocês terem em mente o sentido convencional e o sentido eletrônico, porque tem momento no análise dos circuitos, dos esquemas elétricos que acabamos de estudar, que para ver o entendimento, ora você deve analisar no sentido convencional e ora no sentido eletrônico da corrente. Beleza? O sentido de circulação do mais para o menos foi denominado de sentido convencional da corrente. Por outro lado, o sentido de circulação do menos para o mais recebeu a denominação de sentido eletrônico da corrente. A depender do circuito em análise, durante nosso curso, poderemos usar um sentido ou outro. Vemos aí, né, uma representação de um circuito. Aqui tem o consumidor, que é a lâmpada, né? Está aqui o consumidor, e aqui é um equipamento que chamamos de disjuntor ou interruptor, que é isso aqui. A pessoa vai apertar, ó,
Apertou, quando aperta, fecha o circuito, né, e a lâmpada acende porque começa a circular. Abriu o interruptor, fechou, circulou. Abriu, apagou porque não tem como passar os elétrons. Beleza? Isso aí é o circuito elétrico. Chegamos ao fim de mais uma aula. Agora vamos entrar para o conhecimento específico, conhecimento adquirido. Vocês pausem o vídeo, copiem isso aí no caderno de vocês, respondam direitinho todas as questões e não se esqueçam de passar para o gabarito, né? Tá aqui as questões. E passando para o gabarito, mandar para o e-mail de edmilsonflorencio.gmail.com. Eu faço a correção e você passa a receber a nova lição. Muito obrigado e até a próxima aula.